Eu estarei aqui hoje, né? Agradecer ao meu esposo e a Luciana, né? Por essa campanha. Pela misericórdia de Deus, foi Deus que colocou no meu coração essa campanha. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Que Deus possa falar a cada coração aqui essa noite, que os irmãos possam ficar ligados essa noite, amém? Prestar atenção para que Deus possa agir nesse lugar, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Esther, capítulo 5. Todos acharam? É depois de Neemias, Esther. Depois do livro de Neemias. Cheio. Achei. O título é Esther se apresenta ao rei. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que ele tem preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther do banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição é, requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento. Vem o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o livro de Esther começa com o banquete do rei, né? Que ele preparou para muitas pessoas importantes, príncipes, pessoas da nobreza. E o banquete durou 180 dias. 180 dias são 6 meses. Imagina só, 6 meses de festa. 6 meses de vinho, comidas caras, tudo quanto é coisa boa, né, tinha ali. E aí, quando deu 6 meses, né, o rei chamou outras pessoas para participar, pessoas do povo, para participar daquele banquete. Né? Ia ter mais uma semana, além desses 6 meses, mais uma semana de banquete. E aí ele já estava com o vinho, né, na cabeça, aí ele decidiu chamar
a rainha Vasti, que era a rainha que ainda era esposa dele, decidiu chamar ela, porque ele queria apresentar ela às pessoas lá daquele lugar, naquela festa. Aí o servo dele foi lá chamar e ela se recusou. Ela não quis vir ao encontro dele, né? Aí ele ficou irado, pediu conselho, né? As pessoas lá da nobreza lá, que serviam a ele, e aí eles decidiram que ela pecou contra ele, que ela não tinha mais direito de ser rainha. Aí destituíram do poder dela. Ela foi afastada, ela foi banida. E eu pesquisei um pouco e eu descobri que ela estava grávida. Ela estava grávida do rei e ela foi banida. E aí depois ela teve uma criança. Mas aí depois o rei mandou chamar para escolher outra mulher que ia ficar no lugar dela, outra esposa. E aí, aqui no capítulo 2 fala, né? No capítulo 2 fala que ele estava escolhendo, aqui está falando aqui, ó, capítulo 2, versículo 12. E chegando o prazo de cada moça para se apresentar ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses. Eram 12 meses de preparação, as mulheres. Porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Então elas ficaram 1 ano se preparando. Né? 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Especiarias eram os cosméticos especiais que tinham naquela época, né? Vários tipos de cosméticos especiais, naturais, que tinha, não é igual hoje que tem esse monte de produtos artificiais que as pessoas colocam na pele, não. É coisa pura, que vem da natureza. Coisa pura mesmo, coisa boa mesmo que tinha. E aí elas ficaram se preparando. E aí depois o rei, chegou a hora dele conhecer Esther. Aí Esther se apresentou a ele, foi até ele, e ele se apaixonou, ele amou ela. A Bíblia fala que ele amou ela assim que ele a viu. Ficou encantado com ela. E aí ele escolheu ela como rainha. Ela ficou no lugar da outra, da Vasti, da rainha Vasti. E aí, ele botou no poder também um homem chamado Amã, que ele era como se fosse assim o José da época, né? Ele ficou acima do trono dos outros príncipes que tinha nesse reino. Ele botou ele no trono acima desses príncipes. E aí todo mundo se curvava a ele. Mas Mordecai, que era primo de Esther, que era como se fosse um pai, porque foi ele que criou ela, que os pais dela morreram, ele não se curvava, ele ficou com ódio dele e descobriu que ele era judeu e decidiu perseguir o povo judeu, né? Aí falou com o rei. Aí ele falou com o rei assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhados e divididos entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém o rei deixá-lo viver. Se bem pareceu o rei, decrete que os matem. Então eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Medata Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos seus olhos.
Então ele deu até uma quantia boa de dinheiro para o rei não perder, né? Porque eles eram súditos dele, os judeus eram súditos dele. Ele inventou uma mentira falando que eles não seguiam as leis. A única coisa que os judeus faziam era seguir o seu próprio Deus, mas as leis eles seguiam. E ele inventou um monte de mentira para poder pegar os judeus. E aí o rei selou com o anel dele. E quando selava com o anel, não podia voltar atrás mais. E aí mandou para todas as províncias, cartas para todas as províncias, falando que eles podiam fazer o que quisessem com os judeus, matar as mulheres, matar as crianças, matar a todos, né? Aí o primo de Esther, que era primo e pai ao mesmo tempo, né, falou com Esther para ela interceder diante do rei, para que o povo dele não fossem mortos, né? E justamente, dignamente, por causa desse homem mau que tinha lá no rei, que queria ver todos mortos. Aí, né? Aí vem o desafio dela, de Esther. O desafio dela foi o desafio da coragem. O nome do desafio. Glória a Deus. O desafio da coragem, porque ela teve a coragem de chegar sem ser convidada. Não podia ficar na presença do rei se não fosse convidada. Sem ele chamar. Ela foi, ela jejuou antes. Ela jejuou durante 3 dias e falou para os servos jejuarem também, as servas dela e o povo. E todos jejuaram e não comiam nada, não comiam nem bebiam durante 3 dias. Se fosse hoje, alguém ia aguentar ficar 3 dias sem comer e sem beber nada? Muito difícil, né? E aí, olha só, meus irmãos, eu achei uma coisa linda, que ontem, de madrugada, eu estava vendo, né, uma irmã no YouTube. Nossa, eu fiquei assim, como Deus confirma, né, a campanha, confirmou a campanha. Ela fez esses 3 dias de jejum. Ela convocou as pessoas para fazerem, não sei se todos conseguiram, né? Eu peguei no finalzinho, não deu para ver. Ela ficou 3 dias de jejum, ela chamou jejum de Esther. 3 dias sem comer e sem beber. Só que no lugar que ela mora é frio. Um lugar frio, é mais fácil um pouco. Agora, se for um lugar quente, ficar sem tomar água, como é que faz? Se for no Nordeste, como é que faz, né? Fica complicado, né? Aí eu fiquei encantada que Deus confirmou essa campanha, né? Através dela e de uma outra pessoa também. E aí, a pergunta aqui: o que podemos aprender com Esther? Né? A ser humilde, porque ela era humilde, né? Ela conquistou a todos lá quando ela chegou, com a humildade dela, com a simplicidade dela, né? E 2, orar e jejuar antes de tomar decisões. Que ela ficou 3 dias orando e jejuando para poder se apresentar ao rei, para que ele, né, decidisse a favor, não deixasse ela morrer, porque ninguém podia chegar na presença dele sem ser chamado, né? Ele tinha que levantar o cetro para ela e ela tocar na ponta do cetro, né? E foi isso que aconteceu. Deus operou lá, né, para o povo dele não morrer. Glória a Deus. E aí 3, né? Agir na hora certa. Que ela agiu na hora certa, na hora que precisava mesmo, ela agiu. Então nós devemos agir, perguntar para Deus o que fazer. Quando você tiver que tomar uma decisão séria, você tem que perguntar para Deus o que Ele acha, né? Se você tiver uma proposta de emprego,
Tem que perguntar para Deus se é da vontade dele que você vá para aquele lugar. Às vezes você vai ter alguma, né, complicação lá, as pessoas vão te perseguir, alguma coisa assim. Deus não vai se agradar daquele lugar. Pode atrapalhar na obra de Deus também, de você buscar a Deus, e tem que perguntar a Deus, né? Tudo que a gente for fazer na nossa vida, nós temos que perguntar para Deus. Amém? E aí, aqui no capítulo 7, eles se encontram no banquete, né? Que a Esté ofereceu para o rei e para Amã, né? E aí ela falou assim, então, no capítulo 7, versículo 3: então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esté: quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esté: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Amã se pôs em pé para rogar a rainha pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Aí o servo do rei falou assim, no versículo 9: então disse a Abona, um dos eunucos que serviu diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura de Amã, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. A mesma forca que ele preparou para o pai da Esté foi a forca que enforcou ele próprio. Ele caiu na própria cilada dele, a própria armadilha que ele fez para o outro, ele caiu, né? Porque ele queria tramar contra o pai de Esté. Queria tramar e acabou ele mesmo caindo na própria forca. E aí o rei nomeou ele, a Mordecai, né, como governador no lugar do Amã. Deu o anel dele para ele. E aí ele ficou com os mesmos poderes que Amã tinha. E aí ele fez outro decreto para livrar, para mandar cartas para lá, para os judeus em todas as províncias, para poder avisar que eles iam ser atacados, que eles iam ser, para eles poderem se defender dos inimigos. E foi isso que eles fizeram. Aí, foi no dia 13, é o nome do mês deles. O mês deles é diferente, né, dos judeus, né? 13 de Adar, o nome do dia que Amã, o nome dessa festa é comemorado até hoje, festa de Purim. Purim significa sorte, porque o Amã sorteou esse dia para massacrar os judeus. Ele sorteou esse dia, 13 de Adar, que no nosso calendário cai no dia 16 de fevereiro. E eles comemoram até hoje, os judeus, né, porque eles foram, que Deus livrou eles da morte. Eles comemoram. No dia 13 eles foram atacados, e no dia 14 teve festa lá. No dia 14, lá nesse dia que eles puderam se defender, no dia seguinte eles fizeram festa, teve muita alegria nesse dia, porque eles conseguiram se defender e não morreram, né? E aí, meus irmãos,
Tem outro desafio aqui. Um desafio para libertar um povo. Quem quiser ler, Êxodo 4. Êxodo 4:10. Foi quando Moisés ele estava conversando com Deus, né? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que há de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Moisés, ele se achava incapaz porque, né, os teólogos eles falam que ele era gago, que ele não tinha, ele gaguejava muito. E eu li uma outra explicação também falando que é porque ele ficou 40 anos longe do Egito e aí ele esqueceu a própria língua dele, por isso que ele tinha vergonha. Cada um dá uma explicação, né? Então, mas não importa o que seja, importa que ele tinha medo. Ele tinha medo, mas depois ele acabou perdendo o medo, né? E fez o que Deus mandou ele fazer, salvar aquele povo lá da escravidão, que eles estavam sendo massacrados lá, sendo judiados, sofrendo muita humilhação, né? E Deus mandou as pragas, né? Fez muitos sinais através de Moisés e Arão, muitos sinais, até que o último foi a morte dos primogênitos, que Deus matou os primogênitos lá, porque não tinha a marca do sangue nos umbrais das portas, né? E Deus, através do anjo da morte lá, Deus levou aqueles egípcios lá, que não queriam deixar o faraó, Deus endureceu o coração dele para não deixar ele ir, até que nesse dia o próprio filho dele morreu, do faraó. E aí ele deixou o povo ir. Até depois ele perseguiu o povo, mas aí os soldados de faraó foram pegos lá na água, né? E aí eles todos morreram afogados e o povo ficou livre. Finalmente o povo ficou livre para adorar a Deus. Foi uma... Foi um desafio muito grande, né? Desafio muito grande que milagre ele teve, mas ele venceu, né? Ele venceu esse desafio que ele achava tão difícil por causa da sua fala. E o outro desafio, né? O desafio da fé. Que o desafio da fé está lá em Gênesis 22.
Gênesis 22, que fala de Abraão, que Deus pediu o seu único filho, né? Pediu Isaac. E ele não negou. Ele não negou o seu único filho. Aí, 22, capítulo 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram no lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não te faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí, o cordeiro, né? Deus providenciou o cordeiro e aí ele ofereceu um sacrifício a Deus. Aí Deus viu que ele era fiel a ele, que ele não negou o único filho, igual Deus fez quando trouxe Jesus. Deus também não negou o seu único filho, mas só que Jesus morreu, né? E depois ressuscitou. Morreu, ressuscitou para nos salvar, né? Para nos livrar do pecado, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Ele foi a tipologia de Jesus, Isaac foi, né? Tem também o desafio, esse mesmo desafio da fé, da fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego também não se dobraram à estátua que Nabucodonosor construiu e foram atados vivos na fornalha. E até os soldados que estavam com ele morreram na hora, e nada aconteceu com eles. Nada aconteceu com eles, foram lançados. E aí depois Nabucodonosor falou assim: nós não lançamos 3 na fornalha? Por que eu estou vendo outro? O quarto era o próprio Jesus que estava lá, dentro da fornalha, livrando eles da morte. Oh, aleluia. Vocês já imaginaram, meus irmãos, passar por isso? Se fosse nos dias de hoje, como que a gente agiria? Se falasse: se você não negar Jesus, eu vou te lançar na fornalha. Como a gente agiria? Será que a gente ia fazer o que eles fizeram? A gente ia ser fiel? E bem depois disso, depois que Jesus tinha ressuscitado e tudo, muitos cristãos foram lançados lá no Coliseu, lá em Roma. Foram jogados lá no Coliseu e depois eles abriam, né, as jaulas dos leões, deixavam os leões ficarem famintos para poder avançar em cima deles e matar os cristãos. Muitos cristãos morreram assim. Muitos cristãos morreram dessa forma terrível. Teve outros que viraram tocha viva, fizeram ele de tocha. Cada morte horrível que os reis na época lá falavam para fazer com as pessoas na época do Império Romano. Muito terrível. E na Idade Média também a mesma coisa, as pessoas eram lançadas na fogueira, jogaram vivos na fogueira para morrer, e elas não negavam a fé. Até o dia de hoje ainda tem países aí que eles matam as pessoas assim, carbonizam as pessoas.
as pessoas não negam. Lá na África teve uma igreja lá que eles pegaram um monte de gente e mataram. Não sei se alguém que viu isso. Esses são os verdadeiros. Mataram as pessoas carbonizadas. Aí eu vi a foto, mas eu até tirei logo assim, não quis nem ver. Um monte de gente carbonizada. Tem uns anos já isso. Tem alguns anos isso já. Lá no Afeganistão eles pegam a espada e degolam as pessoas. Se souber que é cristão já era. Mata a pessoa na hora. Se eles pegarem uma pessoa lá no Afeganistão, souberem que no celular dela tem a Bíblia baixada, já era a pessoa, morre na hora. É assim lá. Graças a Deus que nós não estamos nesses lugares, né? Já pensou? Mas por enquanto, né? Porque o que diz a Bíblia é que a perseguição vai vir. Perseguição contra os cristãos vai vir. Está lá em Mateus 24, falando. E aí também tem o outro desafio. Esse também é bem forte, o desafio da sobrevivência. Lá em 1 Samuel 21. Que Davi, ele passou por muita prova, né? Porque o rei Saul perseguia muito ele. Perseguia muito, queria matar, porque ele sabia, né? Ele era. 1 Samuel, ok? 21. 21. Versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul. Ele já estava fugindo de Saul. E foi a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: não é esse Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu coração, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos dele, e fez-se como doido no meio deles. E ciscava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Ele se fez de doido para não morrer, porque ele sabia que o rei ia pegar ele, ia matar ele, se ele não fizesse isso. Aí ele conseguiu escapar dali e foi para a caverna de Adulão. Um modo de sobreviver, né? Um modo de sobreviver daquelas pessoas que estavam querendo matar ele. Glória a Deus. Já pensou? Várias pessoas atrás, né? Da pessoa para tentar matar, a pessoa fica desesperada, né? E aí ele fugiu para a caverna e ficou lá um tempo, né? Deus deu sabedoria a ele de como agir na hora certa, no tempo certo, na hora certa também. E tem uma história, não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa história, né? De um avião que isso aconteceu lá na Cordilheira dos Andes. Quem não souber dessa história vai ficar meio chocado, né, quando eu contar a história toda. Mas foi o jeito que eles pensaram para poder sobreviver, senão eles não iam aguentar. O avião caiu numa cordilheira que tem, assim, que era muito gelada. Ninguém ia sobreviver nesse lugar. E aí eram, aqui está escrito aqui, ó, eram 45 passageiros. Aí que foi em 1972 que aconteceu, está fazendo 50 anos, isso. Caiu lá no Chile.
Cordilheira dos Andes fica entre o Chile, a Argentina, vários países assim, né? Faz fronteira com vários países. Aí eles caíram lá. Aí quer dizer, aí morreram 12 pessoas na hora lá. Aí teve uma avalanche que atingiu os destroços do avião. Aí morreu mais 11 pessoas. Mais 11 pessoas. E aí, né, de 45 só sobrou 16 pessoas. E aí a ideia que eles tiveram era de comer as coisas que estavam lá nas bagagens das pessoas que já tinham morrido. Os lanches, os doces, as coisas lá. Mas aí uma hora a comida acaba, né? Uma hora a comida acaba. Aí depois eles ficaram se alimentando de gelo, o gelo que ficava lá em volta deles. E aí ninguém sabe como é que é a fome é horrível, né? Uma dor terrível que falam que as pessoas sentem quando é muita fome mesmo. A pessoa fica doida de tanta fome. E aí, sabe o que eles fizeram? Teve um que teve a ideia de comer as pessoas lá que estavam mortas. E aí, esse foi o primeiro que comeu. Aí o outro falou assim, não vou fazer isso não tenho coragem não. Mas aí depois passou mais um tempo e eles não tiveram opção. Tiveram que comer. Porque senão eles iam morrer. E aí, dois desses, eles eram atletas. Eles eram tudo atletas. Jogavam um jogo chamado rugby, que é tipo um futebol americano, parecido com um futebol americano. Aí eles decidiram, eles dois, por conta própria, que os outros que estavam meio com algum problema lá, e aí ficaram lá. Decidiram os dois caminhar, né, até achar alguém para resgatar os outros. Até achar alguém. Aí eles ficaram andando por 11 dias. 11 dias eles ficaram andando até achando pastoras de ovelha para socorrer eles. Aí até que chegou uma hora, passou um tempo que todo mundo foi resgatado, eles ficaram 2 meses lá nessa situação terrível, né? Aí foi perto do Natal que eles foram resgatados. Faltava 2 dias para o Natal, e eles para o Natal daquele ano, e aí eles foram resgatados. Aí depois fizeram uma entrevista com eles, esse homem falou, o nome dele é Roberto. Ele falou que eles tiveram que comer a carne dos companheiros para poder sobreviver. Mas isso foi um desespero, né? Uma fome terrível que eles estavam passando. Muita fome mesmo. Tem gente que fala assim, nossa, como tiveram coragem, mas a gente não sabe. A gente não estava lá para sentir o que eles sentiram, né? A gente não estava lá. Só quem sabe é quem passa pela situação. Quem não está lá é fácil julgar, mas quem está sabe o que a pessoa está passando, né? E aí foi isso, eles foram resgatados. E aí esse homem ele virou cardiologista. Cardiologista ele virou. Tem também em 2 Reis 6, 24 e 29, que também fala sobre isso. Na Bíblia tem sobre isso. Na época de Elias, as pessoas estavam passando muita fome por causa da desobediência delas, que elas estavam adorando outros deuses. Elas não estavam adorando ao Deus verdadeiro, estavam adorando a outros deuses. Aí Deus mandou a fome e ficaram sem chuva, né, por muito tempo. Que Elias profetizou que ia ficar 3 anos e meio sem chover. Mas aí, 2 Reis 6, seis, 24. Que o rei
que a mulher chegou para o rei. Deixa eu ver aqui. Samaria cercada. Assim. É. É isso mesmo? É. Então é 6:24. O rei o rei da Síria, Ben-Hadad. O nome do rei é Ben-Hadad. Né? Chegou uma mulher para ele, aí falou assim, ela, no 28, versículo 28, me disse ela, essa mulher me disse, dá cá ao teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos, mas dizendo eu no outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Aí o rei ouviu isso, né? Aí rasgou as vestes, ficou indignado com aquela situação, né? Porque uma comeu o filho da outra e a outra no outro dia não quis dar o filho dela para outra, para que deu o filho comer. Escondeu o filho, né? Para vocês verem o ponto que chega as pessoas quando estão com fome, fazem coisas terríveis, né? Igual aqueles índios canibais que moram lá, que vivem lá no meio da selva, bem longe, que ninguém consegue chegar lá. Muito difícil conseguir, ainda existe. É difícil, mas ainda existe, né? E hoje em dia está acontecendo também, em vários lugares do Brasil, as pessoas pegando comida do lixo para comer. Pegando, não sei se alguém aqui